Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Dioneide e estou aqui com a irmã Joelma. Nós somos do canal Pão da Vida. Olá, né, irmã? E nós somos do canal Pão da Vida e nós estamos aqui para estudar mais um tema que não é muito pregado nas igrejas, não é muito comentado. É algo que ficou no passado, né, que é o ósculo santo, né? E aí hoje nós vamos ver se é algo que é para o passado ou se é algo que temos que praticar hoje também, né? Vamos ler comentários da profeta Ellen White, vamos ler comentários da palavra de Deus também, né? Mas antes da gente irmos para esse tema, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, e para que você possa estar recebendo as notificações, né, que a gente for postando, né, os vídeos que a gente for postando, você possa estar recebendo aí no seu celular. E para que esse canal cresça, né, e a palavra de Deus possa ser pregada a outras pessoas que ainda não têm conhecimento. Então, irmãos, é isso que eu queria pedir, né? Mas antes da gente ir para o tema e estudar, eu queria que nós fizéssemos uma pequena oração, pedir a bênção do Senhor para a gente estar falando sobre esse tema aqui no canal, tá bom? Então, vou pedir que a irmã faça essa oração para nós e aí nós vamos para o nosso estudo de hoje, tá bom? Oremos, querido Pai, graças te damos, ó Deus. Pedimos a tua presença, Pai, aqui agora, para darmos discernimento e conhecimento, Pai, da tua palavra. O Senhor venha estar conosco, dirigindo, né, neste vídeo, e que muitos possam ser alcançados, ó Deus, por essa mesma palavra. Venha guiar os nossos caminhos, Pai, os nossos pensamentos, para a honra e glória do teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o livro pelo qual nós estamos estudando esses temas maravilhosos é o livro Nova Luz, escrito pelo irmão Daniel Silveira, né, e sua esposa Bess. Esse livro é ótimo, é excelente, tem muitos conteúdos maravilhosos. Para nós, né, irmã, tem sido uma bênção, um vasto crescimento espiritual que nós temos adquirido com o estudo do livro Nova Luz. Tem o nome Nova Luz, mas não sei por que é Nova Luz, porque tudo está na palavra de Deus, né? Não há nada novo, né? A gente encontra as referências na palavra de Deus, principalmente sobre o ósculo santo. É um tema que a gente encontra bastante em vários textos, né, da palavra de Deus. Não entendo por que hoje muitas igrejas, né, rejeitam esse tema tão maravilhoso, né? Então, eu quero falar também que nossos primeiros pais da igreja adventista do sétimo dia, eles também observavam esse costume, né? Na cerimônia do lava-pé, né, eles praticavam ali o ósculo santo, e também a profeta de Deus, ela fala, né, que os 144 mil também vão praticar esse costume. É o que a gente vai ler, né? Também tem um comentário dela aqui no Primeiros Escritos, na página 117, verso 22, ou parágrafo 2, né? Que a irmã vai ler, onde ela fala sobre o ósculo santo, né? É isso mesmo, meus irmãos. E falando aqui, né, que a irmã falou Nova Luz, né? A gente está com o livro. Eu creio que fala Nova Luz, assim, porque nós mesmos, né? A gente não conhecia. É Nova Luz para nós, né? Para nós, que a gente não conhecia. Na verdade, tá o tempo todo, né, ali na Bíblia. Só que agora que a gente tá vendo, né, agora que o Espírito está despertando, nós estamos buscando, assim, aprender a palavra do Senhor por nós mesmos, buscando profundamente, estudando, né? E aí a gente tá vendo muito da palavra que não é mais praticada, né, irmãs? Inclusive, muitas coisas se perdeu, né, quando a igreja se uniu com o Estado, né, que veio ali o chifre pequeno, né? Não vou citar quem é o chifre pequeno, eu creio que a maior parte dos adventistas sabe do que se trata, né, e quem é o chifre pequeno, mas muitas das coisas que Deus estabeleceu ali com seus discípulos se perderam, né? E hoje até algumas igrejas praticam a Santa Ceia, a cerimônia do lava-pé, mas quando chega no ósculo santo, eles não querem. Por que eles não querem?
porque tem homens que se envergonham, né, irmã, de estar beijando o rosto um do outro, né? Mas a gente vê isso até em cenas de novela, né? Mulheres quando vai visitar uma ou outra, né, que se cumprimenta, se beija no rosto de um lado e do outro, né? Via muito isso em cenas de novela. Eu achava aquilo muito estranho quando eu assistia, né? Não estou dizendo que eu assisto, mas eu nem todo o tempo fui adventista, né? Do sétimo dia. Então eu cresci num ambiente católico, né? Da igreja católica. Então os católicos eles assistem novela, né? E eu assistia também e eu achava estranho que as mulheres chegavam e se cumprimentavam, né? Beijavam no rosto de um lado e do outro, né? E isso era comum, as pessoas achavam que aquilo tudo normal e aceitavam. Mas se hoje a gente for pregar, hoje isso, o ósculo santo, já entra aí o preconceito, né? E as pessoas já não querem, principalmente os homens, eles não querem. Eu vou estar beijando o rosto de outro homem. Não, não vou beijar, não é isso, irmã? Mas aí quando a gente vê no futebol, quando uma pessoa faz um gol, eles não só beijam, como abraçam e se escancham uns aos outros. Isso não tem problema, isso é normal para eles. Mas um amigo que está com saudade um do outro, que já tem um bom tempo, que está longe um do outro, quando vai dar um beijo, aí as pessoas já entendem mal, né? Olha como que a mente das pessoas estão suja, né, irmã? Já entende errado. Você cumprimentar uma pessoa com um beijo no rosto já é algo de preconceito, né? Já é algo mal visto, né, por as pessoas. Mas aí a gente vê que isso é algo comum e no meio das pessoas, né? No carnaval, quando a pessoa está naquele pula-pula, naquela folia, as pessoas se abraçam e se beijam e dançam junto e não tem problema nenhum. Mas quando se trata da palavra de Deus, do que Deus está mandando, do que Deus está pedindo, as pessoas, elas já agem com preconceito e já diz, eu não vou fazer isso porque eu não vou estar beijando o rosto de outro homem, não. E já diz aquela expressão, né? Eu não sou... eu não vou ficar beijando homem com homem ali, acha estranho, né? Mas Deus, ele pede isso de nós na sua palavra, que a gente beije, cumprimente uns aos outros. É algo que tem que ser com frequência. A todo culto eu vou estar lá beijando o rosto do meu irmão. Como que tem que ser isso? O que a profeta de Deus fala sobre isso? E esse é o texto que a irmã vai ler. Qual é a frequência que a gente tem que estar cumprimentando nossos irmãos com o ósculo santo, né? No lava-pé, né? Mas também é quando a gente se afasta, né? Que viaja, né? E é o que a irmã vai ler agora. É isso mesmo, o tema do ósculo santo. Vamos aprender aqui o que a profetisa fala, né? Ellen White. Ela fala assim: a santa saudação mencionada no Evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo deve ser considerada no seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo. Deve ser considerada como um sinal de amizade para cristãos, amigos, quando partem e quando se encontram de novo, após semanas ou meses de separação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 26, Paulo diz: saudai a todos os irmãos com ósculo santo. No mesmo capítulo ele diz: abstende-vos de toda forma de mal. Pode não haver aparência de mal quando o ósculo santo é dado no tempo e em lugar próprios. Isso é interessante, né, irmã? Que a gente deve se abster de toda forma do mal, ou seja, de todo pensamento malicioso, né, da gente, quando a gente for cumprimentar nossos irmãos com o ósculo santo, a gente tem que se abster de qualquer pensamento, que tem gente que tem um pensamento impuro e sujo, né, e o preconceito, né, já vai dizendo, não, que eu não vou estar beijando outro homem, isso é feio e tal. Mas a gente vê que isso é algo tão comum na sociedade, mas que as pessoas, quando se trata da religião, que se trata de praticar isso na cerimônia do lava-pé e na distância, quando a gente está longe um dos outros, que a gente chega perto, quer matar a saudade, se beijar e já tem aquele medo do que os outros vão ver, o que os outros vão pensar, já tem esse medo de... alguém vai pensar mal de mim, né?
Mas um beijo no rosto não vai fazer de uma pessoa, vai fazer com que ela mude de sexo ou se transforme em outra coisa, né? Em outra coisa, né? E a que fala, a profetisa deixa bem claro que é um sinal de amizade, né? Sinal de amizade. De amizade, irmãos. É isso. E é interessante que Cristo, ele andou com a multidão, né? Mas ele não fez isso com a multidão. Ele fez a Santa Ceia apenas com seus discípulos, né? Seus amigos. Era uma ceia íntima entre amigos, né? E que ele quis se despedir por ele ia viajar por muito tempo, né? Jesus já está há 12.000 anos já distante dos seus discípulos, né? E todos os seus melhores amigos já se foram, né? Já estão descansando no Senhor, né? Então Deus queria fazer ali uma despedida, pois ele ia viajar. Então ele queria o beijo, né, dos amigos, queria a despedida dos seus amigos, né? Para que ele tivesse essa doce lembrança dos seus amigos, né? Desse momento gostoso que ele teve com eles ali na Santa Ceia, né? Ali naquele momento maravilhoso. Pode continuar a leitura, irmão? Que diz assim também, né? Os pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia, tendo aceitado a verdade do sábado, se lançaram zelosamente para seguir a palavra de Deus em cada pormenor, ao mesmo tempo em que cuidavam para se resguardar contra interpretações distorcidas da palavra e quaisquer extremismo ou fanatismo, né? Viram claramente os privilégios e as obrigações da ceia do Senhor estabelecida para a igreja por nosso Senhor. Havia indagações com respeito ao lava-pés e ao ósculo santo. Nessa visão, o Senhor esclareceu alguns pontos delicados que orientariam e protegeriam a igreja emergente, né? Tá no Primeiros Escritos, página 301, parágrafo 1. Né? Você vê também, irmã, que lá no parágrafo 6, no mesmo livro, Primeiros Escritos também, tem um outro comentário aí que Ellen White comentou aí sobre os pioneiros. Você pode ler aí também esse outro comentário? É isso mesmo, irmã. E fala assim: era costume entre os adventistas, guardadores do sábado, trocar o ósculo santo no sacramento de humildade. Então, qual é a cerimônia, qual é o sacramento de humildade que você conhece aí, irmã? Do lava-pés, né, irmã? A cerimônia do lava-pés, né? Então, era costume deles fazer isso, né? Isso está nos Primeiros Escritos, né? Página 301, parágrafo 6. Então, era um costume que os pioneiros da Igreja Adventista praticavam, irmãos, que hoje não é mais praticado pela igreja. Quando a gente fala do ósculo santo e de alguns outros temas, outros assuntos, já taxa a gente como fanático, já taxa a gente como extremista, né? Mas não é isso, irmãos. A gente só está querendo obedecer o que está na palavra de Deus e o que Deus recomenda. Se Jesus praticou o ósculo santo e os seus discípulos, é sinal que ele estava nos ensinando a praticarmos hoje também, porque ele é o nosso modelo, não é isso, irmã? Ele é o nosso modelo, a quem nós devemos seguir. E uma das recomendações, e olha que Jesus, ele até cobra o ósculo santo de Simão, porque Judas beijou Jesus, aí as pessoas, não, hoje nós não devemos mais praticar isso, mas Jesus cobrou isso de Simão quando ele foi visitar eles, não é isso, irmã? Que está aqui lá em Lucas 7, verso 44 ao 45. Você quer ler? É isso mesmo. E a Ellen White falou, né, que os pioneiros, eles praticavam, né? Os pioneiros adventistas. E em Lucas 7, do 44 ao 45, diz assim: e voltando-se para a mulher, disse Jesus a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés
e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijastes, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. É interessante, né, irmã? A gente vê que uma mulher ela pode beijar um homem ali na cerimônia, beijar, né, que ela beijou, né? Mas o homem beijar a mulher, ainda mais outra mulher que não seja sua, não pode, né? Eu achei interessante que Jesus associa aqui, né, o ósculo santo com o lava-pé, né? Daí ele fala dos mesmos assuntos, né? Ele fala, olha, ela da hora que eu cheguei, ela me recepcionou, ela lavou os meus pés, né? A cerimônia do lava-pés era quando a pessoa estava longe, né? E chegava de viagem. Jesus tinha acabado de chegar na casa de Simão e Maria lavou ali os seus pés, né? E também ela enxugou os seus pés com os seus cabelos, não foi nem com uma toalha, né? Enxugou ali com os seus cabelos e o beijou os seus pés. Não era o rosto também, né? Não ficou beijando Jesus no rosto, mas beijou ali os seus pés como uma humilde serva do Senhor, né? E Jesus, ele cobra isso de Simão. Olha, Simão, ela fez isso, coisa que era para você, que é o dono da casa, o anfitrião, né? Fazer, você não fez, mas ela fez. Então, Jesus cobrou isso de Simão. O ósculo santo e a cerimônia do lava-pé que ele não praticou quando Jesus chegou lá. E Simão era amigo de Jesus, né? Fazia parte ali dos amigos de Jesus. Até a Santa Ceia foi feita lá na casa de Simão. E mãe, se fosse uma coisa, você não acha assim que, irmãos, que se fosse uma coisa proibida, uma coisa errada, vocês achariam que Jesus ia praticar e até cobrar, assim, né, de um amigo dele? Você acha, irmã? Eu creio que não, né? Eu creio que até hoje nós devemos sim praticar o que Jesus fez, o que Jesus praticou. Ele é o nosso modelo, né? Ele é o nosso modelo. Nós temos que fazer o que ele fez, porque de diversas coisas ele fez para nos dar o exemplo. Ele diz assim: se eu, que sou o Senhor de vocês, eu estou lavando os pés de vocês, então que dirá vocês que são menor do que o Senhor, né? São os servos. Então ele deu o exemplo para nós obedecer. Então nós temos que fazer também, que se ele, como nosso Senhor fez, se ele, como nosso Senhor fez, assim também nós precisamos fazer. E a profetisa, né, irmão? Irmãos, a profetisa, ela também não falou contra, né? Esse como diz, costume, né? Deixa eu só fechar aqui a porta. Ele não falou. Irmãos, em Lucas, eu vou ler Lucas 22, capítulo 22, verso 47 ao 48. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, iam adiante dela. E aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus disse-lhes: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Né? Interessante que Judas, por ser um amigo íntimo de Jesus, ele usou justamente algo que era sagrado, né? Que a Bíblia fala que é ósculo santo, né? Aquilo que é sagrado, a gente vê isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 26, a gente vê que o ósculo santo era algo sagrado. Então ele misturou o que é sagrado com o profano, né? E usou ali para entregar Jesus para os seus inimigos, né? Mas aí tem muita gente que diz assim: então não vou beijar Jesus porque senão eu estaria sendo um traidor como Judas. Não é que ele usou algo que é santo para fazer o que é errado, que aquilo que é santo deixou de ser santo e agora passou a ser errado. Porque, sendo assim, os judeus também pegaram o sábado e eles colocaram muito peso sobre o sábado, do qual nem eles mesmos eles conseguiam guardar o sábado, coisa que Deus não pediu para que eles fizessem no sábado, eles estavam fazendo, e eles colocaram muita coisa ali que nem eles eram capazes de obedecer o sábado. Aí porque eles erraram nesse ponto, o sábado deixou de ser santo? Não. Pois
Pois é, gente, Judas, não é porque Judas, ele beijou Jesus que esse costume do ósculo santo passou a ser uma coisa abominável no qual nós não devemos seguir hoje, porque se Jesus seguiu, se os seus discípulos seguiram, se tem a recomendação bíblica para nós seguir também, nós devemos seguir, irmãos. E não é parar, né, de avançar com a verdade crescente, mas continuar obedecendo a palavra de Deus. A gente vê, eu achei isso muito lindo nessa passagem aqui de Atos, capítulo 20, verso 36 ao 38, aonde Paulo, né, ao se despedir dos seus amigos, eles praticaram o ósculo santo, abraçaram, né? E a irmã vai ler essa passagem aqui para nós, né, irmã? É isso mesmo, irmã. Fala assim. E tendo falado isso, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos eles choraram muito, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito por toda a palavra que ele dissera, que eles nunca mais veriam a sua face, e acompanharam-no até ao navio. Irmã, foi uma despedida muito doída, né, de Paulo e seus amigos ali, né? E eu achei bem interessante que eles o beijaram, né, praticaram o ósculo santo ali também, né? Essa passagem está relatada lá em Atos 20, verso 36 ao verso 38, que você ia comentar aí. E eu não vejo, assim, nenhum preconceito aqui dessa parte, né? Porque eram amigos dele, eram amigos que realmente gostavam dele. Aí será que você não pode praticar? O Paulo não teve esse preconceito, muito menos os amigos dele. Mas se você fala hoje para as igrejas, já vem aquele preconceito, né? De não querer, não posso fazer isso, eu não posso. E eles beijaram no pescoço de Paulo, assim, né? Não foi nem no rosto, foi no pescoço de Paulo, né? Aquele beijo de amigo mesmo, de despedida, né? E Paulo foi viajar, né? Falou que não veria mais, né? Não ia estar mais com eles, né? Porque Paulo, ele foi um ótimo pregador da palavra de Deus, né? E então a vida de Paulo era uma vida muito corrida, né? Ele pregava o evangelho em várias cidades, né? E aí ele falou, foi uma despedida, quando Paulo falou que não veria mais, né? Seus amigos o abraçaram, né? E hoje, assim, será que se a minha irmã hoje, a minha irmã Joelma aqui, nós somos muito amigas, nós somos prima, somos prima legítima, né? O pai dela é irmão da minha mãe, né? Mas nós somos também irmã na fé também, né? Nós somos dupla missionária, né? Então, a gente está junto todo o tempo na obra do Senhor, né? Se caso minha irmã viajar, eu não posso dar um beijo, um abraço de despedida na minha irmã, porque daí eu estou me transformando em uma aberração, né? Que é mulher com mulher, que as pessoas veem, será que já pensa isso, né? Então, não é certo a gente julgar certas causas, né? Com um preconceito e se aprofundar mais na palavra de Deus, para a gente ver se realmente está de acordo com a palavra de Deus, né? A gente vê também lá em Romanos, né, irmã? Você quer comentar sobre Romanos? É isso mesmo. A gente vê, irmãos, que no Novo Testamento, né, tem muito falando sobre esse assunto, né, que não é nem praticado e muito menos ensinado nas igrejas, né? Diz assim, Romanos 16, verso 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Então, no caso assim, né, irmã? É só comentar. Será que as igrejas hoje não são de Cristo? Porque o Paulo, ele fala, saudai uns aos outros com o ósculo santo, as igrejas de Cristo. Então, se as igrejas não estão mais praticando o ósculo santo, será que elas deixaram de ser de Cristo? É assim, meditar, né, irmã? É de se meditar. É isso mesmo. E em 1 Coríntios, né, também fala, no capítulo 16, versículo 20, diz: todos os irmãos vos saúdam, cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo. E aqui ele diz mesmo, não é só o Oscar, ele diz o beijo santo. Ele já está deixando bem claro, o beijo santo, ali que nós temos que saudar uns aos outros. Ellen White falou, né, no texto que a irmã leu no início, né, que é quando alguém vai viajar, né, que demorou uma semana ou um mês,
e a gente sentiu saudade, ainda mais amigos íntimos. Eu tenho amigos e amigos íntimos, né? Um dos meus amigos mais íntimos é a irmã Joelma, é a irmã Márcia, a irmã Solange. São pessoas, a irmã Eva, outros irmãos que estão longe de mim, mais próximo mesmo de mim, que mais essas que eu citei. Então, são pessoas que eu amo muito e eu anseio de estar com elas, como a irmã Arielda também é outra querida que mora longe de mim, a irmã Beth, outras amigas que eu anseio de estar com elas, né, de abraçar e beijar, né, e conversar com elas, saber da vida delas, como elas estão. Mas estou longe e se caso algum dia eu me encontrar com essas minhas irmãs, eu não vou dar o beijo, não vou poder abraçar por causa do preconceito, porque o inimigo, ele tira uma coisa, ele tira do extremo e leva para outro extremo, né? Então, uma das coisas que eu vejo ele tirar do extremo e levar para outro, quando ele fala nesse sentido, né? Se beijar já tá virando um homossexual, né? Esse beijo não é um beijo, vamos se dizer que é um beijo de amor entre uma mulher e um homem, ou uma mulher e outra mulher, no intuito de desejos sexuais ou com malícia. Não é com malícia, mas é um beijo de amigos. É um beijo de irmãos, mas aí o diabo, ele leva para o outro extremo, né? Ao ponto das pessoas ter preconceito de praticar isso, para que essas pessoas pensem, né? Já pensem mal umas das outras, né? E já imagina coisas aonde não existe, sendo que às vezes é só apenas amizade. Isso já aconteceu, né, Joelma, com a gente, de pessoas entenderem mal a nossa fé, entenderem mal a gente e achar que a gente é além daquilo do que uma simples amizade, né? A gente já passou por isso também, por causa da palavra do Senhor, né? Mas damos glória a Deus, né? Quando somos perseguidos pela palavra de Deus, porque a Bíblia fala, né? Bem-aventurados seus vós como são perseguidos por causa do meu nome, não é isso? Tem mais um verso aí, que fala? Tem mais versos que fala assim. Agora é 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12, que fala: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo também. Assim como o 1 Coríntios, né, capítulo 16, verso 20, né? Foi o mesmo recado que Paulo deixou, né, na palavra do Senhor. Eu fico me perguntando, aquilo que Deus santificou, como deixou de ser santo? E aqui ele deixa bem claro: beijo santo, ósculo santo. Pois e hoje as pessoas não tratam esse tema com preconceito, mas como que aquilo que foi santo deixou de ser santo? Como muitos dizem, o sábado é para o judeu. Não, Jesus abençoou e santificou o sábado na criação. E todo adventista entende que o sábado é santo, pois Deus não pode desantificar aquilo que ele já santificou. Não tem Deus não volta atrás. Deus não volta atrás da sua palavra. Muda, Deus não muda. Então, se aqui está dizendo que o ósculo santo é santo, ele continua sendo santo hoje, ainda que nós praticamos ou não. Né? É algo que Deus santificou, não é isso, irmã? E a palavra do Senhor é bem clara, né, irmã? E aqui também fala, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Aqui Paulo, mais uma vez, deixando, né, como que a saudação dos amigos, né, das amigas, dos amigos, é o ósculo e é santo. E tem pessoas que passam, né, diz, Pai, Senhor, irmão. Isso é uma saudação também entre os irmãos, dar a paz do Senhor, né, desejar shalom uns aos outros, né, desejar a paz de Cristo, desejar que a pessoa vá bem. Mas um cumprimento que está na Bíblia mesmo, que Paulo pede, é que nós saudamos uns aos outros com o ósculo santo, com um beijo. É isso mesmo, não é um beijo lábios com lábios, mas é um beijo no rosto, um beijo de amigos. E em 1 Pedro, capítulo 5, verso 14, Pedro também... não é só Paulo? Não é só Paulo, meus irmãos. Pedro também deixa, né,
essa saudação. E ele fala assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Aqui já é de amor, Já né? é de amor, né? É de amor. E Um Deus amor diz assim, fraternal, de se você amizade. amar uns aos outros, assim você cumpriu a lei, né? Porque a lei é amor, lei é né? E não não é o amor que o mundo conhece, o amor que o mundo diz, né? Isso não é um amor puro, irmãos. É um amor que eu creio que eu e a Joelma, a gente sempre foi prima desde quando nascemos, né? Mas a gente não tinha convivência muito uma com a outra, principalmente na nossa infância, mas o que nos uniu foi o amor puro da palavra de Deus agora. Por quê? Porque por meio ela se converteu primeiro do que eu, né? E depois foi eu. E aí, por a gente sempre estar estudando a palavra de Deus, Deus, por meio da sua palavra, desenvolveu uma amizade linda entre eu e ela. E eu não posso cumprimentar minha irmã, dar um abraço, um beijo quando ela estiver longe. Posso, é claro, isso não quer dizer que eu esteja fazendo outra coisa além de simplesmente amizade, né? Isso mesmo. E é que fala, né? Há ainda uma importante visão de Ellen White, a primeira que ela recebeu, no qual essa prática é apresentada como um sinal característico dos 144.000 e é colocada em junção com o lava-pés mais uma vez. Eu quero ler essa visão, posso ler? Né? Eu acho interessante, irmão. Eu vou ler essa visão de Ellen White. Essa visão de Ellen White está no livro Primeiros Escritos, né, na página 15, parágrafo 1. Eu quero ler essa visão aqui, que ela é muito interessante, irmãos. E eu gostaria muito de compartilhar o que a profeta do Senhor tem a falar sobre o ósculo santo e os 144.000. Aqui diz assim, ó. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Olha, irmã, a união, né? Unidos, né? Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós. Olha, irmãos, a fim de lançar-nos à prisão. Quando estendemos as mãos em nome do Senhor, e eles caíram inermes ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, a nós que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Então, aquelas pessoas que estavam nos perseguindo os 144.000, primeira coisa que eu notei aqui é que eles ficaram enraivecidos, né, irmã, com o povo de Deus por causa da amizade, amizade verdadeira, amizade sincera, não essa amizade que o mundo apresenta, né, tem uma amizade artificial aí, né, mas a amizade verdadeira, a união, né, dos filhos de Deus, fez com que os ímpios enraiveceram contra eles e quiseram matar eles, mas aí eles lançaram as mãos, né, em nome de Jesus, né, e eles caíram, né, e eles perceberam, né, que o povo de Deus, eles lavavam os pés uns dos outros e saudavam os irmãos com o ósculo santo. E aqui aparece o ósculo santo junto com o lava-pé, novamente, assim como Jesus cobrou de Simão. Isso mesmo. Jesus cobrou, né, o beijo e cobrou ali o lava-pé. Só desde a hora que eu cheguei, essa mulher lava meus pés com suas lágrimas, enxuga meus pés com seus cabelos e me beija meus pés, e tu não fez isso. Então tá entrelaçada ali a cerimônia do lava-pé com o ósculo santo. O que você ia falar? Irmã, e olha, eu fico assim a meditar, né, que os 144.000 estavam selados, né, estavam unidos, e você vê que muitos, a igreja não pratica esse costume, né, não tem essa prática,
Mas os 144 mil tem, sim, Ellen White deixa claro, né? Que os 144 mil vai ter essa prática. Então, vai ter assim no futuro. Não é uma coisa que ficou no passado. Podemos ter, né? Hoje. E podemos ter hoje, sim. Eu creio que hoje, sim, os 144 mil já tem, sim, essa prática, sim, hoje. Né? Tem uma amizade sincera, uma amizade verdadeira, né? Isso então mesmo. Eu creio que hoje os 144 mil são pessoas sinceras, logo porque eles não se achou mentira nas suas bocas, né? Então eles são pessoas sinceras, têm uma amizade sincera e verdadeira, né? E talvez já exista alguns selados, né? Mas que nós não podemos apontar o dedo, nem dizer quem é quem, porque somente os anjos vão poder ler o selo de Deus nos 144 mil, mas uma das coisas que eles praticaram, que a profeta de Deus fala aqui em 1 Escritos, capítulo 15, verso 1, é que eles lavavam os pés uns dos outros, ou seja, eles se humilhavam perante uns aos outros, e eles praticavam o ósculo santo, coisa que as igrejas de hoje não querem praticar. Não querem. Não querem praticar o ósculo santo. Não é isso, irmã? E os 144 mil vão praticar, né? Para falar a verdade, eu não sei se eu e a Joelma somos dos 144 mil, mas de que a gente já pratica isso, a gente já pratica, porque a gente já estudou, né? E conforme a gente vai estudando e aprendendo, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente já aprende, né? Então, pelo tanto de texto que a irmã Joelma leu, que foi Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses e Pedro, e ainda tem lá em Lucas, pelos textos que nós lemos, tem muito texto, até me surpreendi com tanto texto que eu achei que a Bíblia não falava tanto sobre esse tema, né? Mas quando a gente começou a estudar sobre esse tema, a gente notou que a Bíblia fala muito sobre esse tema e que não é obedecido, não é seguido hoje, né? Eu achei bem interessante. E isso as pessoas não querem seguir hoje. Por preconceito, porque o que vão pensar de mim se eu beijar no rosto de outro homem? Será que vão pensar que eu tô virando um homossexual, né? Ou mulher, né, que pratica sexo com outra mulher, né? Então, as pessoas já pensam isso no preconceito, né? No medo do que vão pensar. E não se preocupa com o que Deus está pensando delas, né? Isso mesmo. E aqui fala mais, né, irmã? Aqui diz assim, ó, perceba que a visão de Ellen White, acima, que a gente leu, né, que a irmã leu, relata dois grupos. Os 144 mil, que lavam os pés e saúdam uns aos outros com ósculo santo. Mas também tem um outro grupo que diz, o outro grupo é o que é denominado sinagoga de Satanás. Isso mesmo. Há algo sério nesta profecia, meus irmãos, né? Visto que ela é o cumprimento de Apocalipse 3, verso 9, né? Na igreja lá de Filadélfia, né, que fala sobre isso, que na igreja de Filadélfia diz que os que se dizem ser judeus e não são, eles vão adorar ali prostrado perante os 144 mil ali. Ou seja, aqueles que... Então não é qualquer pessoa, são aqueles que dizem servir o Deus de Israel, que diz guardar os mandamentos de Deus, mas que na verdade na prática não guarda, porque não tem o amor uns para com os outros, nem a união. Você vê que os 144 mil vão ser perseguidos por eles ser unidos. E nós sabemos, né, Paulo diz, as igrejas de Deus não têm costume de contender, isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 16. Então, o povo de Deus, eles não gostam de contenda, eles são unidos, eles se compreendem uns aos outros, aqueles que são unidos na mesma fé. Mas não é bem o que a gente vê hoje, né, na sociedade, nas igrejas, né, a gente vê muita desunião. É mesmo. E fala aqui, né, Apocalipse 3, verso 9, diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venha e o adore diante de teus pés e saibam que te amo, né? E Ellen White diz, ó o que a profetisa fala. Você pensa que aqueles que adoram diante dos pés do santo de Apocalipse 3, verso 9, serão finalmente salvos. Aqui devo divergir convosco,
Porque Deus me disse, Deus falou para a profetisa, né? Que esta classe eram adventistas professos que haviam caído e crucificaram para si o Filho de Deus de novo e o envergonharam abertamente. E na hora da tentação, que ainda está por vir, é uma coisa futura, para mostrar o verdadeiro caráter de cada um, eles saberão que estão para sempre perdidos e tomados pela angústia do Espírito, curvar-se-ão aos pés dos santos, né? Interessante que a própria profeta Ellen White, ela chama os adventistas de sinagoga de Satanás. Ela diz aqui, né? A gente só leu, aqui tá, não sei qual é a referência desse livro, né? Tá AWLF, página 112, parágrafo 2. E depois a gente vai pesquisar qual é esse livro, a gente pode estar colocando lá na descrição do vídeo, tá bom? Então, irmãos, a gente vê que é a própria profeta Ellen White que diz que os adventistas professam ser adventistas, mas que caíram em pecado, né? Que crucificaram novamente o Filho de Deus, porque pecaram abertamente, né? E escandalizaram o nome de Cristo. Esses são chamados sinagoga de Satanás. A igreja que diz guardar a lei de Deus, mas que não pratica os estatutos e juízos, não pratica toda a palavra de Deus, mas sim umas coisas e outras não. Como o ósculo santo, né? Que não é praticado. A cerimônia do lava-pé é praticado, sim, na igreja adventista, mas o ósculo santo não é. Por quê que não é praticado? Porque os líderes não querem espantar os membros que estão chegando. E o ósculo santo é algo que espanta, porque se for um homem, ele vai dizer assim, eu não vou estar beijando outro homem, eu acho isso estranho. Eu já vi um irmão que saiu da igreja do véu, né, da congregação cristã, né, irmão, dessa igreja, eu acho. Saiu da igreja do véu, por quê que ele saiu da igreja? Porque ele disse que não ia estar beijando outro homem. Mas está aqui na palavra de Deus? Está. É algo que tem que praticar? É. Não frequentemente, todo culto eu não vou estar lá agarrando a irmã Joelma, beijando, praticando o ósculo santo com ela. Ellen White, ela deixou bem claro que isso é quando alguém viajar, passar um tempo longe uma da outra, e na cerimônia do lava-pé. Isso é os momentos que devemos praticar o ósculo santo uns com os outros. Isso ficou claro o assunto aqui, né, sobre isso. E a igreja não quer praticar isso, mas os 144 mil praticam. E aí a igreja é chamada, né? É a própria Ellen White, eu vou até ler para que não diga que foi eu que inventei. Ela diz, aqui devo advergir convosco, porque Deus me disse que esta classe, de qual classe ela está falando? Ela mesma fala lá em Apocalipse 3, verso 9, ela mesma cita. Era um adventista professo, era o próprio povo de Deus, que havia caído e crucificado para si o Filho de Deus de novo. Olha, irmãos, eles haviam caído em pecado novamente, eles desistiram do caminho da salvação e caíram em pecado novamente. E o envergonharam abertamente, foi um pecado aberto, foi onde eles se rebelaram, né, abertamente contra os filhos, contra Deus. Foi uma rebelião abertamente, e Ellen White diz que os adventistas, e a própria profeta cita Apocalipse capítulo 3, verso 9, e ela diz, não é porque eles estão adorando ali nos nossos pés que eles estão salvos, não. Porque no dia do juízo final também, a Bíblia fala que todo joelho se curvará perante Cristo. Mas será que todo joelho vai ser salvo de todo mundo? Será que todas as pessoas que vão se curvar perante Cristo vai ser salvo? Não vai. Então esse ajoelhar aqui é quando eles perceberam, meu Deus, e esse povo estava falando a verdade mesmo. Eles tinham que praticar mesmo o ósculo santo, a gente tinha que obedecer certas coisas. E aí nós se perdemos. Por quê? Por causa do orgulho. Por causa do preconceito. O orgulho vai tirar muita gente do céu, e o preconceito. E as pessoas têm preconceito de cumprimentar uns aos outros. Às vezes tem uns que se acham melhor do que os outros e não tem coragem de abraçar um irmão e dar um beijo no rosto, cumprimentar humildemente. E por causa dessas pequenas coisas,
tem um grupo de pessoas que vão ser chamados sinagoga de Satanás. Isso, que terrível, irmã. Quando eu li isso, eu me surpreendi. Sinagoga de Satanás. E olha o que a profeta fala de novas verdades que vão ser reveladas, que muitos não estão aceitando. É por isso que eles vão ser chamados de sinagoga de Satanás, que eles vão rejeitar a palavra de Deus. É como eu falei, é nova luz, mas nós limos aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Nova luz para nós, que não tinha conhecimento. Né? Mas nós estamos conhecendo agora, então está sendo uma nova luz para nós, mas sempre esteve lá na palavra de Deus. Né? E eu queria ler outro texto de Ellen White, que está aqui no livro, a referência do livro é FEC, que é página 473, parágrafo 2. Não estou me lembrando qual é essa referência aqui, né? Mas eu quero ler essa referência aqui para vocês podem estar procurando, né? Nos livros de Ellen White e pode estar acompanhando. Olha aqui, ó. Grandes verdades que não foram ouvidas e contempladas desde o dia do Pentecostes resplandecerão da palavra de Deus em sua pureza original. Ao que realmente amam a Deus, os que verdadeiramente amam a Deus e querem obedecer, vai ser resplandecida grandes verdades. E ela diz mais, ó, o Espírito Santo revelará verdades que desapareceram da mente e também lhes revelará verdades inteiramente novas. Então, vai vir coisas novas que não está na palavra de Deus, que nós precisamos conhecer, mas também vai vir verdades que está na palavra de Deus, que nós devemos praticar, que a igreja esqueceu ou deixou de lado, deixou de obedecer, deixou de praticar. E uma dessas verdades é o ósculo santo, que a igreja não pratica mais hoje, né? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos, e que Deus nos ajude para que nós possamos sempre obedecer a palavra de Deus. Como o profeta Samuel diz, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor obedecer do que nós termos nossa vida sacrificada, né? E ainda perdermos a vida eterna, não é isso, irmão? Então, que nós possamos sempre estar em constante obediência. Se Deus exigiu de Simão isso, você acha que ele não vai exigir de nós também? Irmã? Com certeza Deus vai exigir isso de nós também, né? Então temos que praticar o que está na palavra de Deus, amém? Vamos orar então para encerrar nosso tema de hoje. Querido e grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra que nos conduz pelos Teus caminhos seguros, Pai. Pois a Tua palavra é a verdade, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. E nós queremos, ó Pai, obedecer em tudo o que o Senhor tem falado por meio da Tua palavra. Que nós possamos praticar aquilo que foi deixado de lado, mas que está vívido ali na Tua palavra, está evidente que não caiu por terra, que tanto os Teus discípulos como o Senhor e os Teus apóstolos, né, e o povo do passado, os pioneiros, né, Ellen White, eles praticavam o ósculo santo, né, e hoje a gente quer praticar também, Senhor, tudo aquilo que o Senhor determinou na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a guardar todas as Tuas leis, todos os Teus mandatos, todas as Tuas as tradições santas que o Senhor determinou para que nós guardássemos, Senhor. E todas as Tuas festividades, como o ósculo santo, como o lava-pé, como a Santa Ceia, que nós venhamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse tema, desse assunto, e que você possa estar meditando sobre esse assunto e não tenha preconceito, porque a amizade verdadeira agrada ao Senhor. A sinceridade também. Um coração sincero agrada ao Senhor. Então, não veja tudo com malícia, né? E nem com preconceito, né? Se abstenha de todo pensamento do mal, né? E obedeça a palavra do Senhor, né? Que é o melhor caminho para nós. Amém. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e para que você possa estar recebendo suas notificações, deixe seu like também, tá bom? As novas notificações que a gente for postando, para que elas possam cair aí no seu
celular, tá bom? E é isso, irmãos. Tchau. Tchau.